Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre a aula 2 da apostila, que trata do modelo heliocêntrico. Nós vimos na última aula o início da tentativa de descrição do universo a partir de Aristóteles. Nós vimos que ele considerou um modelo geocêntrico, com a Terra no meio, fixa, e os astros girando em torno da Terra. E toda a sua explicação que justificava tanto o movimento natural desses corpos quanto a composição deles. Nesta aula, vamos entender como que houve uma mudança dessa concepção de modelo para o heliocêntrico, onde encontramos o Sol no centro do universo. Então a aula começa com Copérnico, que foi um matemático, sacerdote da Igreja Católica, e ele foi aquele que tentou inicialmente propor essa mudança, né? Ele propôs a mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Ele começou a observar algumas coisas e com a sua cultura e tendo acesso a um vasto estudo científico sobre o planeta, ele conseguiu começar a convencer as pessoas de que era mais adequado que o Sol estivesse no centro do modelo astronômico, que até então era ocupado pela Terra. Então a aula começa falando sobre ele, né? Falando como que ele começou a investigar as questões do universo e algumas considerações que ele coloca, né? Todo movimento registrado no firmamento não provém do firmamento propriamente dito, mas do movimento da Terra. Ou seja, essa era a cultura vigente da época. A Terra era o centro do universo. Então a Terra, em consequência com os elementos mais próximos, efetua em 24 horas uma volta ao redor dos seus polos imutáveis, enquanto o firmamento com o céu mais alto permanece imóvel. Então aqui ele já propõe que a Terra não estava parada no centro do universo, ela estava girando em torno do seu eixo e leva 24 horas para dar um giro completo. Isso faz os dias. Note que o dia era bem explicado no modelo aristotélico. Tem aqui uma animação que eu separei para vocês que vai tentar explicar um pouco sobre isso. Veja, estamos aqui com uma representação do modelo geocêntrico de Aristóteles, né? A Terra ocupando o centro do universo, primeiro ali a Lua orbitando a Terra, a gente pode deixar a animação acontecer, e aí você tem os astros girando em torno da Terra. É claro que esse modelo não está completo, tem mais órbitas aí. Se você vê na apostila, você vê a órbita vai até Saturno, né? Era o planeta Saturno, é o planeta mais distante que era possível ser visto a olho nu naquela época. Mas aqui vai ser uma boa oportunidade para você interpretar algumas coisas que o livro não permite você enxergar. Então vamos aqui dos elementos do nosso modelo, né? Nós temos a Terra, nós temos a Lua fazendo a sua órbita, né? A órbita é essa linha por onde passam os planetas. É claro que essas linhas não existem numa linha imaginária, é só para marcar o caminho dos planetas, tá? Então aqui nós temos a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus e depois o Sol. Então era assim que era concebido o modelo planetário. Nós podemos mudar um pouco a visão aqui para ficar um negócio mais realista. Note que o Sol girando em torno da Terra, ele faz com que a região da Terra tenha parte escura, sombreada, né, que seria a região da noite, e parte clara, que seria a região do dia. Então esse modelo ele consegue descrever os fenômenos naturais que ocorrem no nosso cotidiano. É um modelo que ele foi substituído, mas ele conseguia, de maneira satisfatória, estar de acordo com nossa observação, né? Se a gente for, aqui eu tenho também um recurso que é colocar a câmera lá na Terra. Então eu vou apertar aqui um botão, nós vamos ter a visão da Lua, da Terra, né? Note que a gente consegue ver as fases da Lua. É claro que está numa velocidade acelerada aqui nesse programa, né? Mas nós, levando isso em consideração, nós conseguimos perceber que as fases da Lua também eram bem explicadas a partir do modelo aristotélico. Então isso é importante você ver para você não achar que eram
um modelo muito fora da realidade, né, que não condizia com as questões que nos cercam. Ele condizia sim. Eu vou dar uma paradinha aqui para não deixar a gente tonto, né? Esses negócios girando aí. Eu vou clarear mais aqui a nossa tela. E aí eu quero só fazer uma pequena ressalva sobre isso. Com o tempo, começaram a perceber que esse modelo não descrevia corretamente algumas coisas, como o brilho, a mudança do brilho do Sol, né, como vimos na última aula, e dos outros planetas também. Por que eles mudavam o seu brilho se eles eram imutáveis, como Aristóteles falava, né? Por se o Sol descreve uma trajetória constante, né, a gente viu que é um movimento constante e não muda a sua velocidade, como que explicava essa mudança no seu brilho? Isso era uma inconsistência do modelo aristotélico. Tinha uma questão também muito importante, que era o movimento retrógrado dos planetas. Então, esse modelo não explicava por que alguns planetas eles não seguiam na sua linha reta. Porque como vimos lá na câmera na Lua, olhando para o céu, deixa eu voltar aqui, né? E olhando para o céu, você percebe que a Lua, no caso, vamos olhar para a Lua, né? Ela vai exclusivamente para uma única direção, que é, nesse caso aqui, para a direita, né? Para a minha direita, a nossa direita. Nós estamos vendo a tela, né? Indo sempre para a direita. Mas acontece que alguns planetas, olhando para o céu, eles seguiam uma trajetória, mas em um dado momento eles voltavam e continuava seguindo. Esse modelo aqui não explica isso, né? Explica fases da Lua, explica os dias e as noites, mas não explica o que nós chamamos de movimento retrógrado, que está na aula de hoje, né? Esse movimento que está sendo falado nesta aula aqui, que está aqui nesse diagramazinho aqui. Então eu tenho aqui um diagrama que, modificando aquele nosso modelo para um modelo heliocêntrico, ou seja, colocando agora o Sol no centro e a Terra girando em torno do Sol e outros planetas também girando em torno do Sol, era possível explicar o movimento retrógrado de uns planetas, né? No caso de Marte aqui. Esse desenho é um pouco confuso, mas eu também tenho uma animação para esse desenho que vai nos ajudar. Então eu vou abrir aqui um outro arquivo. E agora eu tenho o modelo heliocêntrico, né? Então veja, aqui só temos só duas órbitas para facilitar e para simplificar o nosso estudo. A órbita da Terra em torno do Sol e a órbita de Marte em torno do Sol. Então repare que também é uma animaçãozinha, né? A gente tem aqui o movimento, é mais devagarzinho esse não deixa a gente tonto, porque a intenção desse aqui é justamente mostrar o movimento retrógrado dos planetas. Repare que a órbita da Terra é menor que a órbita de Marte. Então eles têm os seus períodos de translação em torno do Sol diferentes, né? A Terra tem que percorrer uma distância menor para dar uma volta em torno do Sol. A animação recomeçou aqui. Repare que, olhando de cima, eu estou vendo Marte sempre indo para, fazendo um movimento, no caso, anti-horário, né? Os ponteiros giram no sentido horário, aqui é um movimento anti-horário. Tanto Marte quanto a Terra realizam esse movimento. Para o nosso ponto de vista aqui do espaço, né, nós conseguimos perceber que Marte sempre vai para um lado só. Agora, se você estivesse na Terra, você não veria esse movimento. Então eu vou mudar aqui um pouquinho aqui para ficar mais realista, né? Nós temos aqui nosso Sol iluminando a Terra. Repare que eu não coloquei a Lua aqui nessa animação. Mas se eu colocar a câmera lá na Terra, perceba como que a gente vê esse movimento relativo entre Terra e Marte. Ó, Marte estava indo para a esquerda, mas agora parece que ele para, né? Ele para e começa a voltar para a direita. Olha, isso que é o movimento retrógrado. Passou a sombra ali da Terra, né, em cima de Marte, como se fosse um eclipse, né? Mas isso aí não acontece frequentemente, tá? Só essa animação aqui
Teve esse detalhe. Mas aí, repare que agora Marte volta para sua trajetória, sendo que não houve mudança, continua com aquele movimento que a gente estava vendo antes. Ó. Deixa eu apagar aqui a órbita deles que ficou aparecendo lá. Ó, a Terra girando, né? Aquela outra visão. A Terra girando e Marte também, no mesmo lugar. Só que o movimento aparente, olhando da Terra, a gente percebe Marte fazendo um movimento retrógrado. Esse modelo aqui, o heliocêntrico, ele consegue explicar esse movimento. Já aquele outro lá, que nós acabamos de ver, a Lua sempre indo para a direita, ou para a esquerda, no caso era para a esquerda, para a direita, que seja, né? Qualquer dos lados aí que eu não lembro agora, eles não voltavam, ou seja, aquele modelo não explicava corretamente o movimento retrógrado. Já você mudando ali a posição do Sol e da Terra, você consegue explicar o movimento retrógrado dos planetas, certo? Aqui, continuando, nós temos mais coisas que Copérnico, né, falou sobre, sobre essa mudança de posição, você colocar a Terra em volta do Sol. Né? Ele está enfatizando o brilho do Sol. Então, uma das coisas que fazia a Terra ficar no centro do universo era a sua importância, o local que habita a humanidade. Né? Então, ela é muito importante, ela deveria ficar no centro do universo. Mas aí ele também destaca o Sol como a sua importância, né? Algo que reluz. E aí ele acha, ele propõe, né, que ele deveria sim ocupar o centro no lugar da Terra. Johannes Kepler foi um matemático, astrônomo alemão que também contribuiu para essa nova forma de entender o universo. Então aqui nós temos os 5 sólidos platônicos que vocês aprendem na matemática. São quando vocês vão ver poliedros, né? Talvez vocês não tenham visto esse assunto ainda, porque não é assunto do primeiro ano, é assunto do segundo ano, vocês vão ver isso aí. Quando vocês forem falar de poliedros, vocês vão conhecer esses poliedros que são chamados de poliedros platônicos. São os únicos poliedros que existem que têm todas as suas faces regulares. Tudo isso é assunto de geometria. E eu não pretendo me aprofundar nesse assunto nessa aula. Apenas que quero adiantar aqui para vocês, essas figuras, elas, assim como o universo estava sempre relacionado com coisas perfeitas, elas são consideradas formas perfeitas. Elas são consideradas as únicas formas que têm as suas faces regulares, ou seja, as faces com a mesma medida de lado. E isso se relacionava com as órbitas dos planetas, na visão de Kepler. Né? Kepler ele propôs essa organização aqui, porque esses poliedros eles são duais. Né? Como assim dual? Você consegue inscrever um dentro do outro, inscrever de forma que as suas arestas fiquem no centro da face de outro. E aí você consegue fazer uma analogia, porque na verdade a matemática ela é encontrada em muitos elementos da natureza. Né? A razão áurea é algo que está sempre, a gente consegue ver no crescimento de caracóis, nas proporções do nosso corpo, na distribuição de semente de girassóis, na composição da asa de uma libélula. Então, se você for pesquisar sobre este assunto, você vai ver que a matemática está presente em muitos aspectos naturais. Os números estão relacionados com formas naturais. E aí eles estavam conjecturando que as órbitas dos planetas também tinham essa relação com a matemática. E aqui é um modelo onde ele fala sobre isso, né? Ele coloca as órbitas nessas figuras geométricas. Eu também preparei aqui uma leve representação para tentar explicar essa imagem aí. Se não me engano é esse aqui. Não, não é esse não. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Esse. Bom, aqui nós temos aquela imagem que está lá, só que de modo tridimensional. Então essa imagem que está aqui, ela está sendo reproduzida de modo tridimensional aqui. Então nós temos, se a gente for ler lá o relato, né, ele
vamos ler aqui um pouquinho. Ó. A órbita da Terra é a medida de todas as coisas. Circunscreva-se em torno dela um dodecaedro. Então, vamos começar com essa frase. Eu vou apagar aqui e vocês vão vendo que vão aparecendo outros poliedros ali dentro. Então, começou com dodecaedro e a órbita da Terra. Essas formas aqui esféricas seriam a região das órbitas, que eu também vou estar apagando aqui, e eu vou começar com a órbita da Terra, tá bom? Então eu vou apagar aqui algumas órbitas, vou deixar só a da Terra. A órbita, na verdade, não é uma esfera, ela é uma circunferência, mas elas não são coplanares, como mostra aqui. Esse meu poder está refletindo aqui a mesa. Eu vou apagar essa mesa também da visualização para não atrapalhar. Para não ajudar, acabou atrapalhando. Deixa eu lembrar onde é que está essa mesa. Está aqui. Agora está refletindo. Ah, na verdade é uma esfera que está ali dentro. Não está refletindo não, deixa nisso. É porque é uma órbita que está ali dentro. Também vou apagar essas órbitas aqui, todas. Só vou deixar da Terra, tá bom? Apagando e apagando. Bom, então olha só, esse aqui é o dodecaedro. Ah, também tem uma esfera ali que eu vou apagar. Tá? Esse aqui é o dodecaedro, ó, é uma figura, é um sólido platônico. Ele tem 12 faces, né? Ele aparece na nossa aula aqui. Essa figura aqui, ó, dodecaedro. As suas faces são pentagonais, são pentágonos. E aqui, o que ele estava dizendo? Aqui, Kepler. A órbita da Terra é a medida de todas as coisas. Então a gente começa com a órbita da Terra, que é isso aqui, é uma circunferência. Até então, né, depois Kepler vai conseguir, com cálculos matemáticos, deduzir ou descobrir que as órbitas não eram circulares, elas eram elípticas. Tá? Isso é uma das leis de Kepler, é a primeira lei de Kepler. Ele vai deduzir que essas órbitas não eram círculos perfeitos como isso aqui, eram elipses. Então seria uma elipse é um círculo deformado. Então depois modo objeto. Eu não consigo mexer com esse negócio. Ah, não, era ali. Modo objeto, eu não consigo mexer com esse negócio. Eu tenho que mudar aqui uma edição. Modo objeto mesmo. Ah, não é aqui que está diferente. É aqui. Não, é ali mesmo. E agora que eu não lembro como é que mexe com essa esfera. Acho que é aqui. Olha só, o que eu quero mostrar aqui. Isso aqui é um círculo, uma circunferência, mas se eu puxar, não era isso que eu queria fazer. Não apareceu para mim, é uma edição para aparecer aqui nos... Bom, gente, eu não consegui deformar essa esfera. Eu estou arrastando ela. Mas eu queria dar uma deformação nessa esfera, puxando um pouquinho ela para cima, para ela dar uma deformação. E aí isso seria mais ou menos uma elipse. Uma elipse é uma esfera, é uma circunferência um pouco, uma excentricidade que a gente fala, né? Eu não estou conseguindo agora, porque esse programa é meio complexo, eu estou aqui focado na aula, eu não vou conseguir pensar nas ferramentas dele. Mas o que eu quero dizer, basicamente, para essa aula, é o seguinte. Kepler afirmava que a partir da órbita da Terra, você podia circunscrever
um dodecaedro, ou seja, fazer com que aquela circunferência toque nas suas faces internas. Tá? Então esse dodecaedro aqui seria uma figura relacionada com a órbita da Terra. E aí ele vai continuar falando, ó, em torno dela do decaedro, tá? Em torno da órbita da Terra. E o círculo que contém este será o de Marte. Então, há uma distinção entre você inscrever e circunscrever um polígono numa circunferência, ou inscrever uma circunferência num polígono e circunscrever. Inscrever é quando você faz com que ela toque as suas faces internas. Né? Então seria mais ou menos algo parecido com o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou abrir aqui o Paint. Cadê aqui o Paint? Então o Paint, ele me dá a possibilidade de fazer uma figura simples, um quadrado, né? Vou tentar fazer aqui um quadrado. Claro que a mão livre não vai ser um quadrado perfeito, tá? Mas suponha que eu conseguisse fazer um quadrado. Aí, o que acontece? Um quadrado, uma circunferência inscrita no quadrado, seria algo assim, ó, inscrito. Seria algo assim, ó, tá inscrito. E circunscrito seria algo que pegasse por fora. Aqui, ó, agora com essa ferramenta vai ficar bem difícil eu fazer isso. Mas algo que tocasse nos seus vértices, ó, que eu consegui, ali também vai dar. Então, ó, isso aqui então é uma diferença entre inscrito e circunscrito. A circunferência, deixa eu só terminar aqui. Então, a circunferência vermelha, ela está circunscrita e a circunferência preta está inscrita. Tá? Então, é isso que ele estava falando aqui no texto. Né? Circunscreva-se em torno dela um dodecaedro e o círculo que o contém, ou seja, o círculo que está circunscrito, será a órbita de Marte. Tá bom? Então, é isso que ele estava falando. Então, tem o dodecaedro e aí a órbita de Marte estaria circunscrita. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Estaria por fora ali, ó. Tá? Só que aí você vê que na figura não tem aros, né? São circunferências. Por quê? Porque essas órbitas não estão alinhadinhas, elas estão em algum lugar em cima dessa circunferência. E aí eu consegui reproduzir aqui para vocês também. Vou colocar aqui a de Marte, tá? Que seria isso aí, ó, uma esfera, né? Então essa órbita aqui, ó, que está aqui, eu vou dar um giro nela, ela não estaria alinhada com a órbita da Terra. Ela tem, né, ela tem alguma inclinação em relação ao eixo que passa ali na horizontal. Então seria os planetas, eles não estão todos no mesmo plano do Sol, né? Senão a gente teria eclipse todo mês. Como aconteceu naquela nossa animaçãozinha, que a sombra do Sol da Terra passa na frente da Lua. Isso não acontece sempre, acontece de vez em quando porque os planos eles têm, né, um ângulo, uma angulação. Né? Então as órbitas elas estariam em cima dessa circunferência aqui que aparece aqui, né, nesse prato, tipo um prato. Tá bom, gente? Então não vou me delongar muito sobre esse assunto, é só por curiosidade mesmo. Eu quis mostrar para vocês, porque a gente tem esse recurso aqui, né, usando o computador. E aí você continua ali, ó, depois a órbita de Marte está visível, é um tetraedro. Um tetraedro, aí você tem aqui a possibilidade de mostrar o tetraedro, que é um outro poliedro regular. Ele estaria aqui em cima, né, ele estaria circunscrito nessa órbita aí. Tá? Aqui, gente, esses desenhos foi eu que fiz, tá? Eu tentei ser um pouco, fazer eles bem certinho, mas claro que falta um pouco de conhecimento para dominar esse software e eu não consegui colocar totalmente circunscrito, até porque agora eu até mexi nele, né? Mas eu acredito que ele estava circunscrito sim nesse tetraedro aí, tá bom? Então eu vou só tirar aqui a órbita em forma de linha para não ficar para fora ali, porque se eu não me engano o prato ficou dentro certinho, ó, tá vendo? O pratinho está dentro do tetraedro, tá? E ele continua. Depois, se você quiser lendo aqui, ó, tetraedro é esse que tem tetra, que tem quatro faces, essa pirâmide aí de base triangular.
Aí ele vai botar as órbitas de Júpiter, né? Aí aqui vai ter a órbita de Júpiter. Deixa eu mostrar aqui a órbita de Júpiter. Órbita de Júpiter, aqui. Tá, a órbita de Júpiter, ó. Tetraedro com a órbita de Júpiter. Aí a próxima figura vai ser um cubo, que é o hexaedro, com 6 faces. Certo? Então é isso que está ali naquela imagem. Posteriormente, Kepler viu que essa relação não é válida, mas foi mais um motivador para eles estudarem as órbitas dos planetas, e ele conseguiu elaborar essas 3 leis aqui, que são conhecidas como as 3 leis de Kepler. A primeira lei é a lei das órbitas. Elas não eram como se achavam, que eram circunferências, elas eram elípticas. Tá? Então aqui no nosso pente, isso aqui é uma elipse. Né? Se fosse fazer um círculo, ele teria que ter o mesmo diâmetro, tanto na linha que passa aqui na vertical, quanto na linha que passa na horizontal. Essa linha aqui, ó, horizontal, com uma circunferência, ela é igual, ela tem o mesmo tamanho que uma linha que passa aqui na vertical. Já numa elipse, não. Numa elipse, esses tamanhos são diferentes. São chamados os eixos de excentricidade da elipse. Tá? Então, essa então assim, visualmente, não tem muita diferença uma circunferência de uma elipse se a sua excentricidade for pequena, que é esse caso aqui. Uma elipse com excentricidade grande seria algo assim, e com excentricidade pequena seria algo assim. Tá bem, isso aqui, olhando, é uma circunferência, mas como eu fiz a mão livre, muito provavelmente esses eixos estão diferentes em tamanho, então isso aqui também é uma elipse. É bem parecido com circunferência, mas não é circunferência como se achava, tá bom? A segunda lei de Kepler fala que os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Tá aqui, isso aqui eu vou me aprofundar depois sobre esse assunto, a aula ficou muito longa já, tá? Vou só terminar aqui descrevendo, relacionando, enumerando as leis de Kepler, não vou explicar a fundo o que elas propõem, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. A terceira lei de Kepler é essa fórmula aqui. O T é o período, o K é uma constante e R é o raio da órbita do planeta, o raio médio no caso. Como a gente viu a circunferência, tem raio mais elipse, não tem o raio muda, né? Então esse raio aqui é o raio médio. Ou seja, o período do planeta, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é proporcional ao seu raio. Ou seja, quanto maior for o raio, quanto mais distante o planeta for do Sol, mais é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Essa volta está relacionada com os anos. Né? A Terra dá uma volta completa em torno do Sol durante um ano. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem no comentário qualquer dúvida, tá? Eu vou encerrar porque o vídeo já ficou muito longo. Eu vou estar colocando também uma atividade aí ao longo da semana para vocês fazerem com prazo de uma semana para entregar. Na medida que eu for tendo aqui, eu vou deixar para a próxima aula essa atividade. Vamos deixar essa semana para estudar essa apostila, essa aula aí, e vocês colocarem suas dúvidas, que em seguida eu vou estar fazendo uma correção desses exercícios, tá? Fica dever de casa aqui, ó. Senão eu vou me entregar esse dever de casa, só tenta fazer para ver se vocês entenderam a matéria, que eu vou estar corrigindo isso aqui no próximo vídeo e já colocando no ar uma nova atividade na próxima semana. Um forte abraço, se cuidem e até mais.